Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Aqui, nós vamos iniciar o capítulo 1 de Introdução, tentando responder a seguinte pergunta: o que é a internet? Vamos nessa? Bom, para que possamos responder o que é a internet, primeiro nós precisamos responder quais são os componentes dessa rede. E nós vamos começar falando dos hospedeiros. Os hospedeiros são equipamentos que executam aplicações na borda da internet. Bom, por equipamento, nós podemos entender dispositivos. Antigamente, quando as redes foram criadas, esses dispositivos eram basicamente computadores. Computadores pessoais, computadores do tipo servidor. E à medida que o tempo foi passando, a gente começou a adicionar novos tipos de dispositivos conectados na internet, como vieram os notebooks, os tablets, os celulares, smartphones, e hoje em dia, né, um diverso universo de dispositivos se conectam, que a gente diz que são as coisas que estão na internet. Temos até um jargão que diz que se chama Internet das Coisas. São bilhões de dispositivos, como por exemplo uma televisão, uma geladeira, um automóvel, que estão conectados à internet. Todos esses dispositivos são chamados de hospedeiros porque eles hospedam, ou seja, eles permitem a execução de programas que também chamamos de aplicações. Esses programas ou aplicações são os softwares que fazem uso da internet para enviar ou receber mensagem, de acordo com o serviço que eles querem oferecer. E a gente diz que esses hospedeiros estão no que a gente chama de borda da rede, ou periferia da rede. Por quê? Porque a gente fala que esses hospedeiros também são chamados de sistemas finais, para dizer que é nesses hospedeiros que a gente vai identificar os pontos de início ou de fim de comunicação pela internet. Ou seja, é nos hospedeiros que a gente inicia uma conexão ou termina uma conexão. Hospedeiros enviam mensagens para a internet para outros hospedeiros. Bom, além dos hospedeiros, nós temos também na composição da internet os comutadores. Os comutadores são equipamentos que ficam do lado de dentro dessa internet. E eles são responsáveis pelo encaminhamento de pacotes. Pacote é um jargão no contexto de redes que significa bloco de dados. Todas as informações que trafegam pela internet são divididas em pequenos blocos que nós chamamos de pacote. Então, por exemplo, você que está assistindo esse vídeo aí neste momento, esse vídeo ele é um arquivo muito grande, são muitos bytes de informação. E essa informação toda não é transmitida de uma única vez pela internet. Ela é segmentada pela aplicação em pedaços menores e cada um desses pedaços, os pacotes, são enviados na sequência, um após o outro. Os computadores que fazem parte das redes podem ser de diversos tipos, mas na internet, basicamente são dois mais utilizados: os roteadores e os switches. Os roteadores estão mais no centro da internet, enquanto os switches estão mais próximos dos hospedeiros, no que nós chamamos de redes locais. Para ligar esses hospedeiros aos comutadores e os comutadores uns aos outros, nós temos os enlaces de comunicação. Enlaces são diferentes tipos de meios físicos pelo qual a informação é transmitida. Nós temos, por exemplo, enlaces que estão relacionados com fibra ótica, enlaces com cabos de cobre, ou mesmo enlaces que não envolvem fio, como são as ondas eletromagnéticas para transmissão via rádio. Quando a gente junta todos esses componentes, nós construímos o que chamamos de uma rede. Uma rede, ela é um conjunto de hospedeiros e comutadores em laços que estão sob domínio de uma organização. Então, a gente tem uma organização que é responsável pela gerência dessa rede.
A nossa figura de exemplo, a gente pode ver aí na parte de baixo uma rede corporativa. Poderia ser uma empresa, uma universidade, onde existe uma equipe de tecnologia da informação, uma equipe de TI, que é responsável por manter todos esses equipamentos configurados e funcionando. Nessa rede a gente vê hospedeiros, vemos suítes e vemos roteadores. A gente tem também nessa figura uma rede doméstica, que se assemelha muito à que a gente usa em casa, onde a gente tem um pequeno roteador e alguns dispositivos, normalmente celulares e notebooks, conectados via Wi-Fi a esse roteador. Essa rede doméstica também é um domínio individual. Alguém da sua casa é o responsável por dar a manutenção nessa rede e a configuração. A gente tem também como exemplos uma rede móvel, onde a gente está relacionando, por exemplo, telefonia celular. E nós temos nessa figura também, do lado da direita, uma rede de provedor de conteúdo. Essa rede de provedor de conteúdo está relacionada com as grandes empresas que oferecem serviços pela internet. Por exemplo, a Meta oferece o serviço do Facebook, o serviço do Instagram, o serviço do WhatsApp. Para que tudo isso funcione, a Meta precisa ter uma rede e dentro dessa rede ela vai ter diversos hospedeiros do tipo servidores, que são aqueles grandes computadores que ficam ligados o tempo todo para atender a demanda dos usuários. Esses inúmeros servidores estão todos localizados geograficamente no mesmo lugar, que nós chamamos de data center, centro de dados, que são exatamente prédios construídos com o propósito de abrigar inúmeros servidores para atender um determinado serviço. Bom, então como que nós poderíamos definir a internet a partir desses componentes que acabamos de ver? A internet poderia ser dita como uma interconexão de redes. Inter de interconexão e net do inglês network, que é a tradução de redes. Outras pessoas dizem que a internet ela é uma rede que interconecta redes, uma rede de redes. Essas interconexões são geralmente feitas por provedores de serviços de internet. Os provedores de serviços de internet são os responsáveis por conectar os hospedeiros aos demais hospedeiros pelo meio da internet. Para que tudo isso funcione corretamente, nós precisamos de protocolos. Protocolos são regras que governam, que controlam como deve ser feito o envio e o recebimento de mensagens pela internet. Nessa figura, nós vemos inúmeros tipos de protocolo. Nós temos, por exemplo, o protocolo HTTP, que é utilizado para acessar páginas na web. Quando a gente abre um navegador e solicita o acesso a um site, é o protocolo HTTP o responsável por sair do nosso computador e conversar com o servidor lá do outro lado e solicitar o envio dessa página. A gente tem também protocolos para streaming de vídeo, como é o caso dos protocolos que o Netflix usa para transmitir seus vídeos, assim como nós temos protocolos para conversação de voz, como é o caso do Skype. Outros exemplos incluem um TCP, que é um protocolo para envio confiável de mensagens pela internet, um protocolo IP, que é responsável pelo endereçamento e o encaminhamento de pacotes pelos computadores, protocolos que controlam acesso sem fio, como é o caso do Wi-Fi e do celular 4G, e também temos aqui como exemplo o protocolo Ethernet para conexão local via cabo. Todos esses protocolos são especificados em documentos chamados de RFC, Requests for Comment, do inglês requisições de comentários. Quando a internet surgiu, as pessoas que estavam desenvolvendo os primeiros protocolos escreviam documentos especificando tudo o que devia ser feito. E para garantir que não houvessem erros, eles divulgavam publicamente esses documentos e pediam para que as pessoas interessadas pudessem comentar e sugerir melhorias e correções ou mudanças. Ah, Hoje em dia, quem organiza toda essa questão dos RFCs é uma organização chamada Internet Engineer Task Force, o IETF. Essa organização é responsável por divulgar os RFCs, manter o controle dos padrões, das versões e garantir com que a internet seja operacional,
ou seja, de qualquer fabricante, em qualquer lugar do mundo, consiga construir equipamentos que possam, de fato, se conectar à internet sem ter dificuldades de interoperabilidade. Bom, mas a gente pode pensar que a internet não é necessariamente definida apenas pelos seus componentes. Uma outra visão que nós poderíamos ter sobre a internet é que a internet é um provedor de serviços. Esse provedor de serviços tem como objetivo atender às demandas das aplicações distribuídas. Aplicações distribuídas são aquelas que estão posicionadas em diferentes hospedeiros e que precisam trocar mensagens umas com as outras para que funcionem. Por exemplo, o WhatsApp. Nós temos o WhatsApp instalado nos nossos celulares e para que tudo isso funcione, a gente precisa que a internet permita a comunicação entre dois softwares, duas instalações de WhatsApp em hospedeiros distintos. Outros exemplos de aplicações distribuídas incluem a própria web, ou seja, as páginas que a gente acessa pela internet, streaming de vídeo, o serviço de e-mail, jogos pela internet, jogos online, comércio eletrônico, o acesso a redes sociais, dentre outros. Como que tudo isso pode então utilizar a internet? Através de uma ideia que nós chamamos de interface de socket. As interfaces de socket são, na verdade, mecanismos para que as aplicações enviem e recebam mensagens pela internet com sucesso. Nós poderíamos fazer aqui uma analogia com a ideia de duas pessoas quererem se conversar umas com as outras através de cartas, né? Então imagina, por exemplo, que a Alice quer enviar uma carta para o Bob e não basta simplesmente a Alice sentar na sua casa e escrever uma carta e simplesmente pegar essa carta e jogar pela janela. A carta nunca vai chegar até o Bob. Para que a Alice consiga enviar de fato a carta até o Bob, ela precisa escrever a carta e depois colocar essa carta dentro de um envelope, especificar dos lados do envelope quem é o remetente e quem é o destinatário, incluir o endereço do destinatário, colar um selo e levar esse envelope até os correios. Esse procedimento todo é como se fosse essa interface de socket. No caso das redes de computadores, as aplicações devem seguir um conjunto de regras que devem ser obedecidas para que as mensagens possam sair de um hospedeiro e chegar com sucesso até o outro hospedeiro. E assim como no caso da nossa analogia com os correios, a Alice poderia utilizar diferentes tipos de serviço dos correios. Ela poderia enviar uma carta normal, uma carta registrada, uma carta via SEDEX. A mesma coisa acontece no caso do socket. As aplicações podem escolher características do serviço que elas vão utilizar de acordo com suas necessidades. Ok, para a gente continuar, nós precisamos entender agora o que é um protocolo. Os protocolos são um conjunto de regras que estabelecem o funcionamento da internet. Se a gente fizer uma analogia com o mundo humano, seriam basicamente frases que a gente usa de boas maneiras. Então, quando a gente encontra uma pessoa, a gente diz: Olá, como vai? E se a pessoa nos oferece alguma coisa, nós podemos dizer sim, por favor, ou não, obrigado. Os protocolos são regras para especificar como as mensagens vão ser enviadas e especificar também quais ações nós devemos realizar quando as mensagens são recebidas. No contexto de redes de computadores, o que muda é que toda atividade aqui é realizada pelos computadores, sem intervenção humana. E a internet só funciona graças a esses protocolos. Nós poderíamos definir protocolos como sendo definições de formato e ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades, bem como as ações realizadas na transmissão e ou no recebimento de uma mensagem. Para nos ajudar a entender como esses protocolos funcionam, nós temos aqui um exemplo que novamente faz uma analogia entre os humanos e os computadores na rede. No nosso exemplo, nós vemos duas pessoas conversando
para que elas estabeleçam uma comunicação de modo que uma delas possa perguntar à outra que horas são. Então, antes de sair perguntando que horas são, primeiro a gente faz um estabelecimento de conexão, uma mensagem de oi, para que a outra pessoa possa se mostrar disposta ou não a conversar. Então, uma vez que os dois lados estabelecem essa conexão, os dois responderam as mensagens iniciais, aí sim o interessado faz de fato a pergunta que horas são, e o outro responde com a informação solicitada. O mesmo acontece nas redes de computadores. Um cliente, por exemplo, que quer acessar uma página na web, primeiro tem que estabelecer uma conexão com o servidor onde a página está salva, onde a página está hospedada. Uma vez que esse servidor aceita o estabelecimento dessa conexão através de uma confirmação, uma resposta, aí sim o cliente pode fazer a requisição da página através de um comando do HTTP que nós chamamos de GET. Aqui no nosso exemplo, está acontecendo a requisição para a página da UFJF. O servidor, então, vai responder à requisição do cliente, enviando para ele o arquivo solicitado. E com isso, nós terminamos essa primeira aula. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar o conteúdo com sucesso. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato.